Olá, nessa aula nós vamos falar sobre visão além do alcance, tá? E não é Thundercats aqui não. A questão, para a gente ficar bom em comunicação e entender pessoas, e isso é fundamental, tá? Se você tentou, antes do Desafio 3K, fazer anúncio, ou então e-mail marketing, não funcionou, eu tô para te dizer que 90% de chances de que você não escreveu um assunto interessante para o seu público, você não conhecia o seu público como você vai passar a conhecer agora, e provavelmente isso foi devido à falta dessa visão além do alcance. São níveis de percepção que a gente tem que ter quando a gente bate o olho em determinada coisa. Deixa eu dar um exemplo para ficar claro. Você tá lá vendo TV, vendo jornal, e de repente entra uma matéria de uma pessoa pobre que mora no campo e que ela aprendeu a tocar piano sozinha e conseguiu chegar numa orquestra internacional. O primeiro nível dessa percepção é justamente a gente ver a notícia como algo óbvio. Ah, bacana, era alguém humilde lá, morava na zona rural e se esforçou, aprendeu a tocar e hoje está colhendo os frutos. Nossa, que bom! Parabéns, espero que dê tudo certo para ele. Então, com isso, você captou a notícia óbvia, né? Na verdade, eu não vou nem falar que isso é o primeiro nível de observação da notícia. Eu costumo dizer que isso é o nível 0, porque você está no estágio reacionário. Você reage à matéria ali, à notícia e ponto. Só que existem outros níveis, tá, de percepção que a maioria das pessoas não enxergam. Por exemplo, que tipo de notícia é essa? Por que eles estão colocando essa notícia aí? Será que eles são os patrocinadores dessa orquestra, que essa pessoa chegou lá e o intuito é mostrar a orquestra? Será que eles são bonzinhos e estão passando aquilo lá só para destacar? Ou será que esse tipo de notícia tem um impacto no público que eu não estou enxergando? Que impacto seria esse? Qual foi a notícia anterior a essa? Qual será a próxima notícia depois dessa? Será que estão me preparando ou preparando o público para algo ruim? Agora eles vão passar uma notícia ruim e aí eu estou num estado mais de relaxamento e eu aceito isso melhor? Como é que eles estruturaram a matéria? Primeiro mostraram a origem humilde, depois foram mostrando as dificuldades, depois foram mostrando as superações. Então, na maioria das vezes, a maioria das pessoas não chega nesse nível de observação, essa visão além do alcance, com relação principalmente a informação e conteúdos. Tá? É tudo muito superficial. Então a pessoa vê lá e fala, bacana, cara, esse menino, tomara que dê certo. E fica por ali. Ela não consegue enxergar esses outros níveis, fazer essas outras perguntas, e isso é muito importante, tá? A gente desenvolver essas habilidades é algo crucial para você se diferenciar da multidão com relação a tudo. Você tá alerta ali para esses outros níveis de percepção. A maioria das pessoas não estão, tá? Então, o que eu vou tentar fazer que é despertar um pouco, principalmente com relação a publicações do Facebook. E inicialmente eu vou te passar o conceito para que você enxergue isso. Num segundo momento, a prática vai deixando você mais afiado, você vai ficando mais alerta, você bate o olho e já consegue verificar isso muito bem. E caso você queira se aprofundar nisso, não é comigo, tá? Tem muito material na internet sobre isso daqui que nós vamos falar, mas trazendo para o Facebook, para ser bem específico, quando você encontra uma publicação, você precisa ao menos analisar 3 níveis, tá? Primeiro, o nível de reação, como as pessoas estão reagindo àquela publicação. Se você chega num grupo do Corinthians lá as pessoas reagem bem. Se você coloca sobre Corinthians no Palmeiras, lá no grupo do Palmeiras, provavelmente vai ter problema. Então é muito importante alguns assuntos, quando a gente fala de time de futebol fica bem fácil, né, saber isso. Só que tem alguns assuntos que talvez em alguns grupos tem um desempenho pior do que em outros. Então é muito importante você analisar dentro dos grupos, tá, de cada um deles, como alguns assuntos impactam as pessoas. Como você vai ver isso? Pelo número de curtidas e comentários. Então você vai ver sempre que é o seguinte, tá? Tem lá a média de 5 curtidas por publicação. Então você está num grupo, tá lá 5 curtidas essa publicação, 5 curtidas a outra. 3, 6, de repente uma tem 50, tem 100 curtidas. Opa, primeiro nível, olha, vi como o pessoal está reagindo a isso daqui. E claro, né, você vai olhar qual é o assunto e como as pessoas estão reagindo àquilo. Tá o assunto geral, sem se aprofundar muito no texto, sem envolvimento emocional. Ótimo, beleza, lindo. O próximo nível você vai dar uma olhada no texto. Como o texto foi construído? A pessoa cumprimentou,
olá pessoal do grupo, ou não, já colocou mais informal, colocou mais formal, olá amigos, ou então colocou gente, olha aqui, valeu, uma coisa mais informal. Como é que tá esse texto? Como é que tá essa escrita? Tem gatilhos emocionais, a pessoa tá falando de superação, tá colocando elementos mais técnicos, são números, são pesquisas. Então você começa a descer na estrutura do texto. Você tem um assunto, você detecta ali a pegada, é uma pegada mais emocional, é uma dica, é uma esperança que ele tem, é uma dor que ele está compartilhando. Como é que a pessoa cumprimentou? Quantas linhas tem aqui? Na sua opinião, tá? Você vai olhar e falar quais foram as palavras aqui que chamaram mais a atenção das pessoas pelos comentários que elas estão fazendo. Então você desce para esse nível de analisar a estrutura do texto, se tem ali alguma coisa mais emocional, se foi uma coisa mais seca, né? Para você entender a dinâmica dessa publicação que deu certo. É muito importante a gente entender o que funciona e, claro, se você vê algo que também não funciona, você vai começar por analogia reversa a entender o porquê não funcionou. Então, após olhar a estrutura do texto, você vai para o próximo passo, que é detectar quem é a pessoa que fez a publicação, porque isso faz toda a diferença. Ela é administradora do grupo, ela é uma pessoa mais popular aqui no grupo, né? Clica, dá uma olhada no perfil dela, o que ela faz? Ela é uma pessoa estratégica, eu preciso fazer uma amizade maior com essa pessoa, deixa eu ver as outras publicações dela no grupo aqui. Será que todas as outras publicações que ela fez bombaram desse jeito? Como é que é o perfil dela? Como é que é a capa do Facebook dela? Ela tá com foto? Ela tá com logo? Ela é relevante aqui no grupo? Ela é uma pessoa que já deu problema, né? O pessoal já pegou no pé dela, ela não é bem vista. Analisando sempre esses 3 níveis, você já vai estar garantidamente acima de 95% das pessoas. Ninguém enxerga isso, tá? E você vai pegar, tá? Sempre, não preciso nem falar isso aqui. Pega o seu caderninho do lado e vai fazendo anotações. Grupo X, isso daqui funciona demais, a pessoa X é estratégica para mim. Começa a fazer o seu mapeamento. Esse assunto funciona muito, aqui é um grupo mais emocional. Esse pessoal aqui gosta de dados, tá? Nesse outro grupo aqui é dados frios, se chegar emocional não dá nada. Então você vai começar com essas visões além do alcance a estruturar quais são os tipos de publicação que funciona, qual é esse perfil do seu público, como é que eles pensam, a maioria no grupo X. Você vai começar a fazer esses levantamentos. E é evidente que também você vai fazer testes, porque como nós já dissemos, a comunicação é uma forma de segmentar. Então você atrai conforme aquilo que você publica. Se você está tentando vender imóveis para recém-casados, você vai dar uma olhada lá se aquilo já foi dito alguma hora, se alguém já falou alguma coisa relativa a isso. Caso não, você vai testar e vai ter essas análises aí de visão além do alcance. Não é fazer publicação vendendo, né? Você fala, pessoal, eu tô querendo comprar um imóvel, então eu tô pensando em comprar um imóvel, quem aí tá nessa situação, vocês já conseguiram comprar? Então você solta algum assunto relacionado a imóvel e vê como aquilo repercute no grupo. Isso é importante também, ok? Lembrando que não queime etapas, tá? Vai um por uma. Se você escolhe um nicho de qualquer jeito lá atrás, ou um produto de qualquer jeito, pode ser que no fim dê tudo errado e você vai ter que voltar lá no primeiro passo e escolher tudo de novo. Quando você tem atenção no primeiro passo e escolhe o correto, teve atenção no segundo passo, no terceiro passo, fez tudo corretíssimo. Se você erra no 5º passo, você não precisa voltar lá no primeiro. Você só desce um degrauzinho atrás e tenta subi-lo novamente. Você não vai ter que descer tudo e subir a escadaria novamente. Então é muito importante você não queimar etapas e demore o tempo que for, mas faça bem feito justamente para não ter que ficar, né, toda hora desistindo, volta do zero, acabou tudo. Isso é falta de consistência. Então se dedique muito com relação a tudo isso que a gente está falando, porque é prática, tá? Tudo no começo é difícil, os primeiros resultados são difíceis. Andar de bicicleta é difícil no começo, aprender a andar de carro, dirigir é difícil no começo, depois fica tudo automático. O importante é nesse primeiro momento você saber que isso existe e começar a ter atenção. Começa a fazer que fica automático, beleza? Então é isso, nos vemos aí na próxima aula.